Salve, salve pessoal! Meu nome é Rodrigo de Souza e o nome deste canal é Graduação Total. Nesse vídeo de hoje estou aqui com o portfólio relacionado ao curso superior de tecnologia em logística, que tem como tema aí a empresa Pitofarm. Então nós temos aqui o nosso portfólio e o tema, produção textual, vai ser a elaboração de um diagnóstico e proposição de melhorias para a empresa mencionada na SGA. Então, a SGA, Situação Geradora de Aprendizagem, vai descrever a indústria farmacêutica Pitofarm. Então, antes de nós iniciarmos aqui a explicação e destacar as informações relacionadas a esse trabalho, eu quero aqui fazer um pedido a você que está assistindo esse vídeo. Você vai ver que de todos os canais aí, esse aqui realmente ensina na prática como se deve desenvolver o trabalho, sem enrolação, sem delongas. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita aí, já se inscreva, ative as notificações e deixe aí também o seu comentário, o seu like, o que você achou deste vídeo, o que você achou dessa explicação, que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento desse canal. E vai servir também para avaliação de outros alunos. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa SGA, Situação Geradora de Aprendizagem, que tem como temática aí a indústria farmacêutica Pitofarm. Vamos lá. A indústria farmacêutica Pitofarm foi fundada em 1970 na cidade de Jundiaí, São Paulo. Inicialmente, o foco da empresa era apenas a produção de medicamentos terapêuticos, com foco em vitaminas, antissépticos, reguladores de apetite, emulsões e laxantes. Entretanto, a comprovada eficácia dos medicamentos, aliada à qualidade dos produtos produzidos e distribuídos pela empresa, contribuiu para que tais medicamentos se tornassem cada vez mais conhecidos e novos mercados foram então prospectados e conquistados. Nesse contexto, então, a Pitofarm passou a atender todo o território nacional. Ao passar dos anos e com a chegada de novas tecnologias e demandas, a indústria farmacêutica Pitofarm ampliou exponencialmente seu mix de produtos, passando a produzir também antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos imunossupressores, antineoplásticos, medicamentos diuréticos, medicamentos para regulação cardíaca e dopaminérgicos, ou seja, medicamentos específicos para doenças degenerativas do cérebro, como por exemplo doenças de Parkinson e Alzheimer. Até o início do ano de 2018, toda a produção e distribuição de todos os medicamentos eram realizadas a partir da matriz, localizada na cidade de Jundiaí, e a fim de otimizar o processo de distribuição, bem como reduzir os custos logísticos incorridos em toda a cadeia de suprimentos da Pitofarm, os gestores optaram então por implantar um centro de distribuição, CD, estrategicamente localizado na cidade de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, e a escolha desse local não foi por acaso. Entre a cidade de Cabo de Santo Agostinho e Ipijoca, encontra-se um importante complexo industrial e portuário, o Porto de Suape. Fato esse que contribui bastante para que as intenções de importação de matérias-primas e exportações de produtos acabados produzidos pela empresa venham a se concretizar em um menor espaço de tempo e ainda tal localização é essencial para um atendimento mais ágil dos clientes localizados nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e também os consumidores do próprio estado do Pernambuco. Porém, o que se pôde comprovar ao longo dos anos de 2019 e 2020 é que as operações realizadas no centro de distribuição estão totalmente em desacordo com o que fora previamente planejado. Um dos motivos inicialmente constatados é que a administração do CD foi de certa forma negligenciada
e relevada a um segundo plano pela matriz, já que os gestores da Pitofarm tinham como pressuposto que não seria necessário contratar profissionais com o nível de experiência requerido para as operações que ali ocorreriam. Tinham como verdade absoluta que essa gestão poderia ser feita facilmente pela própria matriz, porém a distância e os resultados dessas decisões, bastante equivocadas, podem ser verificados nos elevados índices de erros nas operações de separação e conferência, elevados ciclos de operações de armazenamento, recebimento, estocagem, separação e expedição, necessidade constante de retrabalhos, elevados custos de mão de obra e índice de ociosidade. Os veículos de entregas ficam muito tempo retidos nas docas ou no pátio da empresa, o que contribui para o atraso nas entregas e até mesmo para a ruptura de atendimento do mercado consumidor. Elevados valores gastos em decorrência do pagamento de horas extras e contratação de terceiros e temporários e, por fim, baixos índices de acuracidade dos estoques e a necessidade de constante ajuste na quantidade dos itens armazenados para concluir quantidade física com aquela demonstrada no sistema. É claro que todos os problemas até aqui mencionados vêm causando um impacto bastante negativo no que tange ao nível de serviço percebido pelos clientes, insatisfação em relação ao nível de qualidade, e dessa forma a Pitofarm vê seu market share se tornar cada vez menor e, na mesma proporção, recorrentes reduções nos volumes de receita e lucratividade, levando os gestores a considerarem a possibilidade de fechamento do centro de distribuição. Desse modo, esse será o cenário que você irá atuar a fim de contribuir para que a empresa Pitofarm possa resolver todos os problemas identificados nos 2 últimos anos de implantação do centro de distribuição. Então, muito bem, pessoal, eles narraram justamente aqui, a empresa, os produtos que a empresa trabalha, o ano de formação, de fundação da empresa, a cidade e depois as ambições, relacionadas ao progresso e desenvolvimento da mesma. E o que seria um centro de distribuição que pudesse trazer maior competitividade e lucratividade acabou sendo algo que, conforme nós destacamos aqui, está se tornando dor de cabeça para os gestores da empresa, devido a várias falhas, erros dos procedimentos, operações, e o trabalho vai justamente trabalhar em cima dessas falhas, dessas dificuldades. Então, na etapa 1 aqui, olha só, no que se refere ao gerenciamento de transportes e abastecimento. Vamos lá. Então aqui começa o desenvolvimento do nosso trabalho, passo 1, Devido à grande distância entre a fábrica da Pitofarm em Jundiaí, São Paulo, e o seu centro de distribuição localizado em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, transformou o transporte em um grande custo operacional do CD. A distância entre a fábrica e o CD é de aproximadamente 2.600 km, que são percorridos pelo modal rodoviário, levando 5 dias para completar a viagem. O seu desafio é analisar a viabilidade da troca de modal de transporte, mudando do rodoviário para o multimodal. O que seria um multimodal? É aquele tipo de transporte que ele é feito por vários tipos de modal de transportes. Pode ser navio, pode ser avião, pode ser ferroviário, no caso o trem, e também pode envolver também o rodoviário, com a utilização do modal marítimo de capotagem combinado com o rodoviário. Para auxiliá-lo, segue algumas informações. Então, a situação atual hoje da empresa é esta. É um frete rodoviário, atual, da fábrica, planta. Ele tem aqui um custo de R$20 mil em carretas, com capacidade de 27 toneladas ou 90 metros cúbicos. E a carga tem as seguintes características, São caixas de 50 centímetros de largura, 30 de profundidade, 25 de altura, com peso bruto de 6,5 kg por caixa.
E o tempo de transporte rodoviário é de 5 dias. Então, esta aqui é a situação atual que a empresa ela está vivenciando. E aqui eles trazem uma situação proposta. Vamos lá. É um frete multimodal da fábrica planta de um container dry box, conforme a figura abaixo aqui, de 40 pés, no caso 12 metros de comprimento, e vai ter um valor de R$12.000. Então vamos aqui, ó. As carretas, né? Elas têm um custo de 20 mil, carregam 27 toneladas, ou 90 metros cúbicos. E aqui no container tem-se o preço de 12 mil, né? E a capacidade de carga do container dry box de 40 pés é de 26 toneladas, 1 tonelada a menos do que o transporte rodoviário, ou 67 metros cúbicos. É um pouco menor do que o atual, que é de 90 metros cúbicos. Então a carga tem as mesmas características conforme nós destacamos aqui em cima, né? Caixa de 50 cm de largura, 30 de profundidade, 25 de altura, 6,5 kg por caixa, né? Só que o tempo de transporte aqui, ele é o dobro do que nós lemos aqui da situação atual. Enquanto aqui é 5 dias, aqui nós temos um período de 10 dias. Com esses dados, faça uma análise financeira e operacional dos prós e contras da mudança do tipo de modal de transporte entre a fábrica em Jundiaí e o centro de distribuição em Cabo de Agostinho. Então aqui o passo 1 é justamente a gente trabalhar com essas informações, destacando aqui quais são os pontos positivos em relação à situação atual e quais são os pontos positivos da situação proposta. E depois, no segundo momento, nós vamos destacar quais são os pontos negativos ou os pós, né, da situação atual e quais também são os pontos negativos da situação proposta. Então nós lemos aqui que basicamente tem a questão do preço, né? Nós temos as capacidades que são quase semelhantes e nós temos aqui também a questão dos dias, né, que ficou bem evidente, 5 dias e aqui nós temos 10 dias. Então você precisa justamente nesse passo 1 destacar quais são os pontos negativos e os pontos negativos de cada uma das situações. Então, passo 2. No que se refere aos processos logísticos. Como você pôde constatar na SGA, a indústria de medicamentos Fitofarm tem enfrentado vários problemas em relação às suas entregas. Isso tem gerado uma grande insatisfação por parte de seus clientes. Portanto, para que tais problemas sejam resolvidos, os gestores da empresa decidiram por adotar um importante indicador denominado pedido perfeito, tanto para identificar o atual percentual de nível de serviço entregue aos consumidores, quanto para futuros acompanhamentos e controles. Desse modo, após analisar um mês de operação no centro de distribuição, constatou-se o seguinte: dos 12.520 pedidos realizados pelo site ou por telefonema da empresa, 381 foram registrados de forma errada. 694 pedidos foram separados erroneamente. 1.641 pedidos foram entregues em desacordo com o prazo prometido ao cliente. 431 pedidos apresentaram algum produto com avaria e 106 pedidos foram faturados de forma incorreta. Portanto, de posse dessas informações, e considerando que o índice de pedido perfeito ideal é de 98%, você deve calcular o índice apresentado pela indústria farmacêutica, Fitofarm, a fim de mensurar o nível de serviço atual para que eventuais correções e melhorias possam ser aplicadas. Então, após determinar o nível de pedido perfeito atual, você deve sugerir algumas melhorias que possam contribuir para a elevação desse indicador. Então, muito bem, pessoal, nesse passo 2 aqui, nós precisamos calcular o índice de pedido perfeito. Então, o que nós vamos precisar para essas informações? Primeiro, nós vamos comparar a situação atual desses 12.520 pedidos. Nós vamos ver qual é o índice de pedido que nós estamos alcançando aqui. Destacando aqui
essas informações. 381 pedidos, né, foram registrados de forma errada. Nós vamos pegar todos esses dados e nós vamos calcular e descobrir qual está sendo o índice hoje da empresa ou da indústria farmacêutica Phytofarm, para nós vermos se ele está próximo desse índice de pedido perfeito ideal. Se ele estiver, beleza. Se ele não estiver, nós precisamos, olha aqui, ó, após determinar o nível de pedido perfeito atual, nós precisamos sugerir algumas melhorias que possam contribuir para a elevação desse indicador. Então, no passo 2, nós vamos calcular um índice de pedido, avaliar e justamente trazer algumas opções que possam melhorar esse índice. Daqui a pouco eu vou estar mostrando isso dentro do desenvolvimento do nosso trabalho mesmo.